Você sabe como estão os sentimentos do seu filho? Principalmente se ele for um adolescente? Você já parou para observar se tudo aquilo que ele diz combina com o que o corpo dele mostra? Pois é, em especial depois desse período de pandemia, não é mesmo? Às vezes está muito difícil retomar a vida que se tinha. Sobre isso é o que a gente vai conversar hoje, sobre a nossa retomada, sobre como está o adolescente. Hoje vamos gravar esse podcast para conversar um pouquinho sobre isso, sobre os nossos adolescentes. Eu sou Rafaela, sou psicóloga, sou mãe de 3. O meu filho do meio está na flor da adolescência com 16 anos e hoje estou aqui junto com a minha colega de projetos, parceira de trabalho, Cibele Vogel, para falarmos um pouquinho sobre essa adolescência nossa de cada dia. Se apresente, Cibele. Oi, eu sou Cibele, sou psicóloga, professora, psicopedagoga e mãe de uma adolescente de 12 anos. E juntas trabalhamos com vários adolescentes. Temos os nossos na nossa casa e fazemos projetos em escolas, atendemos no nosso consultório. Então, a adolescência é um universo que permeia as nossas vidas. E eu não sei se você leu, mas no Jornal Brasília ao Vivo, há pouco tempo eu publiquei um texto sobre esse retorno do mundo real para os adolescentes. Se você não leu, tem tempo de ler. É só acessar @Brasília ao Vivo, o nosso jornal, e lá, na coluna É Tempo de Cuidar, você vai encontrar um texto com o título Acolha os Sentimentos. Porque, afinal de contas, é exatamente disso que eles estão precisando, né, Cibele? De serem acolhidos. Com certeza. Saindo aí desse período da pandemia, né? Quanta coisa a gente achou que seria de um jeito e acabamos vivenciando de outro. Todos nós estamos precisando de acolhimento. Mas os adolescentes têm mostrado isso muito fortemente para a gente. Verdade, né? amiga. Quebraram nossas expectativas, Sim. né? Tudo aquilo que a gente imaginou que fosse acontecer de um jeito, nessa retomada, nós estamos vendo que foi muito mais doloroso, mais pesado, tá difícil. Mais sofrido. Isso, tá difícil de voltar. Até porque, se a gente for pensar bem, a adolescência é o segundo parto, né? Aquele parto para o social. Parto para a vida, né? Exatamente. E nesse momento é que eles foram impedidos, né? Sim. De estar nesse laboratório, que é viver o dia a dia com o seu grupo, se identificando, experimentando. O recurso do mundo digital, ele foi muito utilizado, mas a gente agora também já sabe que ele não substitui o presencial, né? Não é suficiente. A gente estava até falando que os filhos do quarto teriam que ter sido os experts, né? Nessa pandemia toda. 2 anos de quarto. Ai, que alegria. Mas não foi isso. Eles sofreram porque o virtual não substitui o real, né? E nós sabemos quantos adolescentes queixaram para a gente a falta dos encontros, né? Dos enlaces, das festinhas, das resenhas, das formaturas. Os sonhos, né, da adolescência ali foram eu não vou falar, foram restritos. Na verdade, eles foram impedidos, né? Sim, houve um impedimento. Muita coisa que era para ter sido vivenciada em determinado momento foi adiado e o outro teve que ficar bem para depois mesmo, né? Nós pegamos aí com os nossos projetos, os trabalhos que nós fizemos ao longo desse período, muitos grupos que tinham viagens de formatura, a entrada para o próprio ensino médio, quanta Exato. coisa que se tinha um monte de expectativa e não pôde realizar, né?
precisaram ressignificar. Eu acho muito interessante isso que a gente viveu com eles, porque no primeiro momento eles estavam empolgadíssimos, sem aula. Ai, a gente fica dentro do quarto, Adorando, né? adorando, sabe? Deitado na cama o dia inteiro. Vamos jogar, não sei o quê, e era tudo muito nessa expectativa. Estamos vivenciando aquilo que a gente um dia imaginou ser o perfeito. E com o passar do tempo, a coisa foi ficando pesada. Sim. E eles com uma dificuldade de elaboração, de dizer o que sentem, né? É uma fase onde tudo é muito intenso. Então, a dor vem muito intensa, o incômodo, a falta de vontade, a ansiedade, né? E o corpo, às vezes, privado do movimento. Então, a mente ficou muito mais acelerada do que eles já têm. E tudo isso foi se transformando em mal-estar, às vezes crise de mau humor, Com né? certeza. Trocando o dia pela noite. A gente sabe o quanto o sono é reparador, é organizador das ideias. Sim. E eles foram vivendo todo esse turbilhão. Sim. E ainda tendo que enfrentar aquilo que todo adolescente sabe, que é uma visão muito distinta de mundo dos seus pais, que também estavam na loucura do home office, correndo atrás, cada um tentando sobreviver como podia. Sim. Né? E o adolescente já carrega um estigma aí de, às vezes, ser chamado na sociedade de aborrecente, de mimimi, a geração que não quer nada. Só que nem eles estavam entendendo o que eles estavam passando, né? Porque quando eles tinham a vida fora de casa, eles trocavam entre eles, com os colegas, o que está sentindo, olhavam para os colegas para poder ter esse espelho. E durante esse período da pandemia, não, né? Era eu comigo mesmo. Exatamente, eu comigo mesmo, preso dentro da minha casa, com os meus pais. Acho que uma das piores partes deve ter sido essa para eles, com os meus pais, porque o adolescente ele é muito do mundo, né? Ele quer estar lá fora, vendo os amigos, convivendo, fazendo um esporte, e aí trancou-se. Né? E outro sentimento de todos que você já disse também, que potencializou muito, foram as tristezas. Né? Por isso que eu volto a dizer, nós achamos que os filhos do quarto, os experts da internet, passariam por isso muito bem. E, na verdade, o que a gente viu explodindo foi um adoecimento. Os nossos consultórios encheram o ano passado como um reflexo de tudo isso, né? Nós não temos vaga, nossos colegas não têm vaga, porque houve um adoecimento, acho assim, globalizado entre eles, né? Me perguntaram outro dia o que eu achava, quem é que tinha sofrido mais na pandemia? Eu acho que não tem essa matemática, não dá para mensurar, né? Cada um sofreu do seu jeito, à sua maneira, famílias foram desfalcadas, né? Infelizmente, outras perderam o seu sustento. Então, não dá para fazer uma matemática aqui da dor. Mas, se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que os adolescentes sofreram muito. Talvez numa escala um pouco maior, comparando com as crianças, porque eu vi assim, crianças, eles se acharam, eles deram um jeito de achar uma maneira para diversão, para traquinagem, para os trabalhos artísticos, né? Brincaram de todas as formas possíveis no espaço que tinham, mas o adolescente, ele precisa do mundo, ele precisa do outro, né? Tanto é que em relação aos amigos também, Sibeli, eu acho que você deve ter recebido alguns comentários assim dos seus pacientes. Poxa, mas eu não tive mais amigos, os que eu tenho são os de tal data, né? Ficou atrás. E muitos acabaram se distanciando também, né? Sim. Porque os interesses vão mudando, a própria empolgação, né? É uma fase que chegam os hormônios, tudo vai sendo alterado, esse corpo também vai sendo modificado. A gente está pegando aí muitos deles não reconhecendo a própria pessoa, no sentido de que eu era de um jeito e agora eu estou com um corpo diferente, né? Como é que eu aceito isso? Então, é uma fase de muitos questionamentos e a criança mais nova, ela tem uma ferramenta incrível que o adolescente já não usa tanto, que é a própria fantasia. Isso. Né? De poder ir no mundo do como se, de imaginar. Para o adolescente, tudo fica muito neste real, né? Numa intensidade real, por mais que seja no mundo digital. Com então, certeza. a gente, hoje, nesta retomada,
Porque enquanto eles estavam na pandemia, a gente viu assim que houve uma diminuição da empolgação, mas estava todo mundo lidando com isso com uma certa naturalidade. Só que a volta para a escola, para o presencial, tem feito isso eclodir. Exato. A dificuldade de relacionamentos, de como eu me coloco Muito. com o outro. Não é incomum lá no setting terapêutico ouvir, mas o que eu falo? Como é que eu falo? Esse treino de papéis que a gente está tendo que resgatar, né? Sim. A dificuldade com o compromisso escolar, Com porque certeza. as cobranças não diminuíram, não esperaram essa pandemia, elas saíram de um lugar e foram para o outro, né? Exato. A gente pegando os pré-adolescentes e os adolescentes que têm que fazer prova, que têm que prestar vestibular, que tem tanta coisa que estava na vida anterior à pandemia, agora cai para eles e eles têm todo esse traquejo que precisava ser construído. Porque ao longo Exato. desses 2 anos, a gente trabalhou muito na modalidade vamos apagando os incêndios. Isso. O que aparece a gente dá um jeito, diminui aqui, lida ali, pega mais leve com a escola. E agora na retomada, a vida está como ela é. Vida real. E aí tenho o que eu não dei conta, o que eu não construí e tudo aquilo que eu já tenho que conseguir, com Sim. toda a expectativa. Então há um sofrimento muito grande. Muito grande. Na hora de equilibrar isso, né? Sim, nessa A minha- retomada. Exatamente, a minha expectativa, como eu me vejo e como eu estou acreditando que os outros estão me vendo. Exato. Tanto que a gente tem visto muito nos adolescentes a questão corporal, uma Sim. dificuldade com a alimentação, a Demais. preocupação com o peso, com, né? Eles começaram a hipervalorizar aquilo que já estava disponível, que é essa vida midiática. Então, o que está no Instagram, no TikTok, aquilo se tornou o modelo. Porque é o que eles tinham, o modelo de Exatamente. imagens. O que está lá no virtual. Exato, o modelo das imagens, Isso. né? Então são 2 anos que a gente ficou desabilitado desse contato pessoa a pessoa, né? De ficamos. fazer a leitura das pessoas, porque no pouco contato que a gente tinha já era um contato com as máscaras, que também tirava esse visual, Isso. entender, Essa né? possibilidade de reconhecer o outro e de se reconhecer também, né? Isso, de se olhar, né? Então a gente está realmente caminhando para uma reconstrução. Com certeza. E o que eu tenho colocado muito no consultório para eles e também nas aulas em sala com os meus adolescentes do Fundamental 2 é da gente estar sempre de olho naquilo que eu estou sentindo, aprender a nomear, sabe? Sim, a falar do que se sente. Exatamente. E perceber que é uma mudança. Todo dia a gente está diferente. E a gente precisa acolher isso. Com né? certeza. E enquanto família, como é difícil acolher isso? Como é difícil, às vezes, para nós, agora falando do nosso lugar de pais, ouvir as coisas e entender o que tem por trás, o Exato. além, o incômodo, né? Parar para ouvir, né, Cibele? Porque, assim, como família, todo mundo corre para lá, corre para cá, uma vida muito atribulada. E, às vezes, fica no automático. A gente olha para eles e acha que eles estão bem, né? Por isso, importante essa questão do acolha os sentimentos. Pare para ouvir, né? Sim. Porque Eu acho que eles não vão falar fácil, né? Verdade. Eles não vão falar fácil. Se a gente não se disponibilizar para este lugar de ouvinte e também para este lugar de acolhimento, porque não adianta chegar com julgamento. Aí que eles não vão falar mesmo. Aí eles não vão aprender a fazer esse exercício de dizer o que estão sentindo, que é o que você está tentando explicar não, semear nesses teus alunos e pacientes, né? Que a gente tenta sempre, né? Sempre, porque se tem uma coisa que a pandemia trouxe muito claro para todos é a importância da nossa saúde emocional. Porque as dificuldades, elas sempre existiram. Mas como a gente estava vivendo no grupo, um servia muito de apoio para o outro, passava, coisa e tal. Nessa nossa restrição, ficou muito evidente a força que o indivíduo precisa ter para a sua resiliência, para o seu entendimento,
para o acolhimento das próprias emoções, não é, Rafa? Quantas vezes a gente escuta, ai, mas hoje não é um dia bom porque eu tô triste. Peraí, mas a tristeza não é sinal de que está ruim, de que a gente tem que jogar fora. Ela é, às vezes, um alerta, um Sim, momento. faz parte do dia. A gente não pode congelar nas emoções, mas elas precisam Exato. passar por isso. A gente está vivendo ainda uma época de perdas, de lutos. Com certeza. Lutos reais, perdemos pessoas, perdemos possibilidades, e lutos também das nossas expectativas, dos nossos sonhos. Quanto foi Sim. esperado? Ah, festa de 15 anos. Eu fui a uma festa que era para ter sido de 15 e virou de 17. Daqui a pouco vai Porque virar. foi quando pôde fazer. Exatamente. Aí a gente tenta dar uma minimizada nesse sofrimento e dizendo, ah, mas está fazendo a 17. Sim, ainda bem que estamos podendo fazer a de 17, mas a de 17 não é a de 15. Nunca vai ser. Então, elaborar esses lutos também, entender. E entender que tem hora que nem eles sabem o que estão sentindo. Então, vem cá, senta aqui, posso ficar só do seu lado? É ter esse momento, porque é uma missão da gente também, enquanto família, que isso não fica restrito aos nossos consultórios. Não mesmo. Ensinar a lidar com as emoções. Com certeza. E como eles têm essa dificuldade, né? Falando propriamente dos adolescentes, né? Quando você estava dizendo acolher a própria tristeza, a própria angústia desse retorno ao mundo real, acolher os seus lutos, o que não foi feito, como eu posso fazer agora ou reelaborar isso de uma outra forma, né? Tem uma frase da Cris Guerra que diz: tem algo de errado com quem não tem nada de errado. Verdade. Né? Claro, qual é o dia sem tristeza, sem uma raiva, sem uma preocupação, sem uma pequena ansiedade, né? Os dias são assim. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo, mas a gente continua. E essa é a saúde do movimento emocional, né? Você falou sobre o corpo e nós sabemos quantos adolescentes adoeceram no corpo nesta pandemia. Foram 2 anos, né? E nós sabemos quantos engordaram demais, né? Estão acima do peso. Outros emagreceram demais, desenvolveram até transtornos alimentares, né? E muitas vezes, eu não vou julgar a família, não, mas muitas vezes a gente estava ali e todos sofrendo de alguma forma e realmente não percebemos. Ou se percebemos, não vimos uma solução, uma saída, um caminho para aquilo. Mas agora isto pode ser cuidado. Nós podemos sim voltar para as nossas atividades físicas, né? Tentar manter as nossas alimentações mais saudáveis, né? Aceitar esse corpo real e trabalhar em cima dele. Se esse corpo real estiver adoecido, como a gente sabe, né? Quantas pessoas desenvolveram ou a compulsão alimentar ou a anorexia nesse intervalo curto de 2 anos, explodiram os casos entre os adolescentes. E vamos cuidar, porque agora a gente pode. Se antes a gente estava atribulado, porque a angústia era da família, era de todos nós. Estávamos muito incerto. Né? Muito incerto. Eu acredito que nesse período a gente tentou de um tudo, né? Sim. Porque enfrentar um desconhecido é bastante complicado. O nosso corpo se organiza para uma situação de estresse, mas para um curto período. Quando isso passa a ser o nosso novo período, a gente tem que se rearranjar, né? Era comum no início da pandemia a gente experimentar, foi um momento do boom dos fast foods, Sim. do iFood, de comer bobagem, deixa, não liga para isso. As compensações. A gente até dentro do consultório falava, não, vamos pegar mais leve, coisa e tal, vamos ajustando aqui. Depois a gente foi vendo a necessidade de, gente, rotina organiza, então vamos começar a trabalhar com a rotina de novo, Sim. trazendo isso. A gente viu vários adolescentes entrando em embotamento. Por quê? Muito. Porque é um momento onde o corpo está se transformando. Então, a gente já falou a questão dos hormônios, da vitamina D, não toma sol, não sai de casa, não interage com o outro. E só abrindo parêntese, muitos até hoje não querem sair, estão presos nesse adoecimento. Sim, porque aí tem toda essa questão de como é que eu volto para o mundo?
né? Eu saí de um jeito e agora eu estou de outro. Sim. Né? Essa transformação que aconteceu. Eu, como professora, tenho alunos que eram do 6º e agora estão no 8º. Né? E de vez em quando a gente vê sem máscara, menino, você tá de bigode. A gente não viu o bigode crescer, essa barba chegando, a mesma coisa, as mudanças no corpo das meninas. Então, se pra gente que tem esse contato, e falando como professora que está ali acompanhando, imagina para eles também, né? E aí eu tinha uma segurança que hoje eu já não tenho. Então, fazer esse treino de voltar à vida social é extremamente importante. Só que tudo isso vem com uma mochila de preocupações que eles estão carregando, né? Uma mochila de insatisfações, sim, de muita expectativa, de acomodação, muito medo, sim, também. Sim, e de muito medo. A gente não pode esquecer que todo excesso esconde uma falta. Então, se eu estou com excesso de ficar em casa, o que é que está me faltando para que eu não tenha este equilíbrio, né? Do mesmo jeito que a gente tem também uma outra turma agora, que está no excesso de agora que eu quero ficar na rua o tempo inteiro. Isso. Indo para todas as festas, fazendo tudo, que também não é o ideal. Não. A gente sabe que o movimento saudável, ele se faz nesse equilíbrio. No equilíbrio, Ora não nos sim, excessos. ora não, mas nunca, né, na polarização dos excessos. Não. E a gente está vivendo muito disso. Então, Estamos. a questão do sentimento, eu digo que é uma coluna vertebral, porque a gente precisa estar ali estruturado para poder ir organizando o que chega, lidando com as situações, porque elas vão chegar. A pandemia mesmo não acabou, a gente está reaprendendo a fazer muita coisa e sempre com esse alerta de pode ser que tenha uma mudança e a gente vai passar por ela, né? Então, nas casas, eu penso que nesse período todo a gente tentou de um tudo. Tem gente que se aglomerou, tem gente que foi morar cada um no seu quarto, tem casas que tiveram que criar o home office em lugares que não tinham. Inclusive, isso é tão interessante porque antes as pessoas se preocupavam em morar perto do trabalho. As casas poderiam até ter menores, porque eu ficava muito tempo fora. O tanto de gente que teve que mudar, que sentiu a necessidade de mudar e ainda passaram por essas mudanças, porque eu estou ficando muito tempo em casa, a gente precisa desse espaço, né? Então, é de fundamental importância que a gente possa conversar, que a gente possa entender, ouvir, né? Não chegar com a sentença, mas ouvir. Sim, não pensar assim, vai menino, que agora tá tudo bem, vai para a escola, para de reclamar, porque esse vai para a escola, vai para o mundo, envolve várias coisas. Isso, e até suportar a reclamação, porque tem hora que tem a reclamação, tem hora que tem a frustração, porque como eles ficaram também, vamos dizer assim, nesse modo mais fantasia, eles estão numa ideia de que o mundo também existe só para satisfazê-los, né? Tipo, eu já perdi tanta coisa. Sim, né? Deixa eu ir com tudo agora. Exato, e aí a gente vai ter que ensinar mesmo a lidar com a chatice, né? Ah, mas eu não gosto. E tem coisa que a gente vai fazer porque mesmo não gostando, porque é uma obrigação. Sim, porque é da vida, né? A vida não é só gostosura, né? Exatamente. A gente ter força para passar pelas dificuldades, para contornar os obstáculos. E ainda há pouco a gente estava falando sobre esses enfrentamentos de vida real e sobre os nossos pacientes e nossos filhos, que agora estão vivendo esse momento de reaprender a aprender. Sim. Todos tensos e nervosos com as primeiras notas dessa retomada da prova real, né? Porque agora é retomada de prova real. Vamos que vamos, né? O que eu tenho dito para todos eles é o seguinte: dê o seu melhor. Mas essa primeira rodada de provas é um termômetro. Você vai ver o que você precisa melhorar. É claro que todos vão apresentar algum tipo de déficit, isso eu não tenho dúvidas, né? Mas nós não podemos nos acomodar. Nós vamos ter que reaprender a aprender. E olha o que tem de queixa. Eu não tenho foco, eu não tenho concentração, eu não consigo ficar olhando para o professor nem 5, 6, 7 minutos. Né? Minha sala tem muito barulho, eu estou perdida. Ai, minha cabeça. Queixas de enxaqueca tá pipocando. Sim. Então, assim, agora é um treinamento
do foco, é uma paciência desse treinamento. Até eu tenho alertado que não é hora de pensar: ah, meu filho então está com déficit de atenção, não está concentrando. Agora não é este momento, porque nós precisamos, no mínimo, no meu ponto de vista, de 3 meses para a gente começar a detectar se realmente pode ser um déficit de atenção. Porque eles têm que reaprender a ter foco. Nós sabemos que o ensino online, a educação remota, ela não treina o foco como a gente tem que treinar na vida real. A vida real é muito diferente, né? Essa concentração que a escola real exige é muito diferente do ensino remoto. Então, nós vamos atravessar aí um período de 3, 4 meses, na minha opinião, que é um treinamento do foco, da atenção, da minha disciplina, da minha rotina, porque eles perderam rotina, como você mesmo disse há pouco. Eles perderam a rotina, então agora eu não posso ficar deitado no meu colchão, jogando meu joguinho a tarde inteira, porque a minha prova não vai ser coletiva online. Agora eu tenho que voltar para a rotina, organizar meus horários, porque a minha prova é do mundo real e eu vou ter que sentar lá e dar uma resposta, né? A própria questão da memorização, né? Porque a gente sabe que tudo no ser humano é assim, a gente potencializa aquilo que a gente usa. O que a gente não usa fica lá adormecido, chegando até a ficar atrofiado. Durante esses 2 anos, se teve uma coisa que a gente não usou, é a questão da memorização. Porque a gente acessava o lugar de busca, acessava o grupo para resposta, acessava o Google para fazer a prova. Sim. E agora, neste primeiro bimestre, a gente está tendo que buscar o que está aqui. E aqui não tem, porque Não tem, nesses não. 2 anos não ficou aqui, ficou lá, Não nesse tem. distanciamento. E quando você falava, eu me lembrei de situações muito engraçadas de sala de aula. Você está lá conversando, dando aula, a minha disciplina é uma disciplina que a gente conversa muito, aí de repente meu aluno simplesmente levanta e sai. Eu falo: ei, peraí, aonde você vai? Sim. Não, é que eu fiquei com fome, eu vou ali comer. Não, mas espera, não é assim. Aí a gente tem que ir ensinando este Reaprendendo. lugar, inclusive, de reorganização fisiológica também, né? É importante a gente pensar nessa saúde integral. A gente que trabalha com rede, com os médicos, que trabalham com os adolescentes, ginecologistas acompanhando. Quanto a gente viu de déficit de vitamina, né? A própria vitamina D, há pouco, conversando com a doutora Cíntia sobre a minha filha, ela falou: Sibeli, déficit de atenção às vezes também está relacionada à baixa de vitamina. Vamos colocar isso no lugar para ver como fica. Então, Exato. é tudo isso, sabe? A gente não São pode muitas esquecer... coisinhas, né? Exatamente. Nós não podemos esquecer que nós somos seres integrais. Uma coisa interfere na outra. Com certeza. Não é só uma mesa de um pé. Né? A gente tem ali a questão biológica, a gente tem a questão social, a gente tem a questão psíquica também, né? As nossas organizações. A nossa dinâmica toda, as expectativas, tudo isso estão compondo ali a nossa orquestra. E às vezes é lá no fundinho que eu tô com um instrumento desafinado e eu vou precisar colocar isso no lugar. Então a gente também tem que ter tempo. Que nós passamos 2 anos tentando sobreviver a um desconhecido. Exato. Eu gosto de dizer que a gente não dorme de um jeito e acorda de outro. Se durante os 2 anos eu fui deixando algumas coisas, eu vou precisar de um tempo para resgatar essas coisas. Né? Com certeza. Para poder ir reconstruindo esse lugar. E nisso, falando de novo, vamos acolher. Porque Isso. ao acolher o outro, eu também estou me acolhendo, né? Você falando do barulho na sala de aula. Olha a diferença que é eu poder escolher a música que eu estou ouvindo para fazer o meu dever e agora eu tenho que lidar com o som. É o colega que conversa, o outro que levanta, o outro que faz a piada, é o professor falando. Que eu passei 2 anos sem estar nessa dinâmica. Porque nós tivemos, sim, jovens que não voltaram neste período. Estão voltando agora, né, para esse ambiente, que até sentar na carteira é diferente. Sim. Né? Eu tenho lá os alunos do 6º ano, como eu te falei, que voltaram agora no 8º, uns até chegaram a voltar às aulas no ano passado, e eles falam: nossa, o meu pé ficava
pendurado e agora não cabe, porque é essa transformação, né? Sim. Então, tudo isso mexe muito. Mexe, sim. E ninguém está pronto. Não. Se nós adultos temos nossas angústias, agonias e ansiedade, e a gente já construiu muito mais ferramentas do que eles ao longo deste período, imagine para eles, né? Imagine. E aí, falando em acolher os sentimentos e voltando ao assunto das notas, né? Bom, na minha casa, cada casa é muito particular, né, gente? Não existe receita tipo de livro ou de Super Nanny que vai dar certo em todas as casas. Cada casa é única. Eu costumo dizer para os pais que na sua casa são as suas regras e os seus valores, né? Mas que não pode faltar isso, 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 isso. Enfim, na minha casa o combinado foi o seguinte: eu já sei que essa primeira rodada de provas não poderia exigir tanto do meu adolescente, mas pedi para ele dar o seu melhor e depois que juntos nós possamos avaliar onde é que eu preciso de ajuda, né? E reorganizar a rotina dos estudos. Ele já fez as primeiras provas, sabe, tem consciência que saiu mal em algumas, bem em outras. E aí é o nosso momento de paz, de acolher esse sentimento, né? De pegar eles um pouquinho no colo, que o adolescente não gosta de colo, mas esse é um momento de acolhê-los, de fortalecê-los e de conduzi-los a uma rotina que pode vir a trazer um sucesso. Eles também precisam disso, né? O meu, por exemplo, porque o adolescente ele não é muito do toque, mas o meu, por exemplo, eu tenho visto que ele anda mais dengoso, querendo mais carinho nas costas, né? Um cafuné. E a gente tem conversado muito, dialogado muito. Então, o que eu sempre digo aos pais, abra um canal de comunicação com o seu filho. A adolescência é, sim, um momento que eles vão preferir os amigos, né? Que eles vão ficar, sim, muito no quarto deles, porque é o templo deles. Mas nós temos e podemos encontrar, podemos encontrar caminhos e maneiras de chegar até eles. Então, esses primeiros choros que nós duas sabemos que o nosso celular toda hora pipoca com mensagem de paciente: ah, zerei tal prova, ah, meu Deus, saí mal em química, me socorre, né? Então, nós sabemos que esse não é um momento de julgamento, esse é um momento de acolhimento, né? Vem cá, vamos pensar junto. O que você pode fazer diferente? Isso. Como eu posso te ajudar? Perfeito. Né? Essa era a frase que eu ia trazer. Isso. Da gente não chegar com uma receita pronta, mas perguntar o que você acha que pode ser melhorado, né? Como que a gente pode atuar em cima disso? Porque esse primeiro bimestre, hoje a gente estava aqui conversando, que é o final do primeiro bimestre, né? Então, provavelmente, muitas casas hoje receberão notas. Sim, né? eu tinha Os paciente boletins. querendo esconder. Os boletins chegando. E a análise da nota já tem que partir do pressuposto de que ela mostra para você como as coisas estão. Então, se você não foi bem nessa matéria, o que está faltando? Né? Como eu posso te ajudar também, Exato. Né? Mas, em especial para o adolescente, ele precisa encontrar o método de estudo. Né? O que está faltando? Foi leitura? É interpretação? É mais tempo dedicado a isso? Porque eles também têm um pensamento fantasioso de que basta estudar em cima da hora, 5 minutinhos, passar o olho que a coisa vai dar o resultado. E não é. Não é. Sabe? Com eles, eu tenho conversado muito, fazendo um comparativo no consultório com relação à musculação e atividade física que eles gostam tanto. Como é que funciona para ter o corpo sarado que eles querem? Não é uma constância, uma disciplina e todo dia um pouco? É a mesma coisa que a gente precisa fazer com os conteúdos escolares. Porque você vai ampliando isso. E aí você vai descobrir que um é mais visual, o outro é mais auditivo, um vai estudar por resumo, né? O outro vai fazer mapa mental, mas ele precisa entrar em contato com esse objeto de estudo. E descobrir a maneira dele, né? Exatamente, porque senão não acontece, não se torna dele. E nós pais não podemos negligenciar, pensar, é culpa sua, porque você não estuda. Tudo bem, pode ser culpa sua que você está estudando pouco, mas como eu posso te ajudar a organizar isto?
E uma outra coisa que foi legal que você trouxe, Rafa, não é poupando o nosso filho ou o nosso adolescente, dizendo, não, eu vou lá, né, não sei o quê. Primeira conversa é com ele, sabe? Qual foi a sua responsabilidade? Quanto você, de fato, deu sobre isso? Claro. Porque a gente também precisa ter muito claro que áreas do conhecimento são distintas, uns têm mais habilidade para uma coisa, outros para outras, e isso vai acontecer. Então, se eu tenho um filho com dificuldade na área de exatas, e você viu que ele estudou, ele se dedicou, mas ele não tirou a notona que você queria, a gente tem que avaliar primeiro pelo tempo de dedicação. Exato. E ele tem que ter esta noção, sabe? Se ver nessa responsabilidade. O quanto o meu esforço me traz resultado. Verdade. E aí, só abrindo um parênteses, até porque, né, gente, se o nosso filho se dedicou muito, de verdade, você percebeu isso, e ele não teve um bom resultado, aí nós precisamos avaliar outras questões. Exatamente. Porque esse é um ponto, assim, crucial da nossa relação. Porque às vezes a gente fica batendo numa tecla e esquece de ver o todo. Então, a primeira coisa a ser avaliada é isso, tempo de dedicação, sabe? O seu empenho. Ah, de fato, não me empenhei muito. Beleza, você já sabe disso. Então, agora a gente pode fazer diferente. Sim, né? fazer as trocas também, porque o adolescente funciona muito com troca, né? Com combinados. Com combinados, né? Isso, exatamente. Metas que eles estipulam para alcançar, e aí a gente tem que tomar cuidado com as manipulações, porque senão a gente fica sempre oferecendo um presentinho, alguma coisa, e o se você fizer isso, você tem aquilo, não funciona, porque a gente fica preso nessa manipulação. Então, a coisa é educativa quando vem deles, quando a gente está junto nessa construção. Porque a adolescência é um momento da autonomia. E a gente tem também que permitir isso, para que ele viva a consequência do ato e do não ato. Então, por isso é tão importante conversar, por isso é tão importante também confiar, mas eu digo que é um olho na receita e o outro no forno, porque a gente está ali olhando para ele, o que ele está fazendo e para onde está indo, né? Porque filhos são como pipa, a gente tem que estar ali com a mão na linha. Uma hora você solta mais, outra você traz mais para próximo. E a adolescência é o lugar do embate. Ele vai se diferenciar, ele vai contestar. Sim, ele precisa, e é saudável isso. Exato, ele precisa mostrar que ele é um ser desse diferente espaço. da gente. Porque é a sua individualidade. Claro. E confiar como pais no que a gente construiu lá na primeira infância, que foram as raízes, porque agora a gente nas nossas palestras, nos grupos de pais, né, Rafa, a gente sempre fala, é igual bambu. A raiz tem que estar profunda, porque é a hora dele estalar, dele brigar, dele envergar, mas a gente está ali por perto, vendo se não vai quebrar. Exato, né? E aí você falou a palavrinha receita, e a gente não pode deixar de dizer que não tem receita. Isso. E que a gente não pode ficar olhando para a casa do outro e querendo imitar o modelo do outro. E nem dentro da nossa casa, porque do nosso tu tem sobrinho. 3 filhos. Eu Cada tenho um 3, é de um jeito. um diferente do outro, Exato. né? E nem na própria casa, e nem ficar assim, mas o meu sobrinho é diferente, mas seu irmão mais velho foi diferente. Não, como você bem lembrou, eu tenho 3, cada um num estilo de personalidade, de aprendizagem, de produtividade diferente do outro, né? E nós temos que parar, às vezes, com essa mania que nós duas sabemos que muitos pais chegam ao nosso consultório com essa visão um pouco distorcida que o meu sobrinho não sei o quê, o melhor amigo dele não sei o que lá, o meu vizinho estuda na mesma sala, papapá. Cada um tem a sua personalidade, sua percepção de mundo, de vida, sua construção familiar, sua base emocional, e tudo é muito único. E eu gosto sempre de lembrar aos pais, nós já fomos adolescentes. Sim. Então, revisite o seu lugar de adolescente. Como foi a adolescência para você, né? O que você aprontou, o que você não aprontou, quais foram os desafios? Porque tem pais que falam, mas eu nunca fui assim. Sim, tu nunca foi assim, mas ele é diferente de você, né? Os tempos também mudam, a gente não pode esquecer disso. Com certeza, mas lembrar dessa coisa que todo adolescente tem. Sabe? De querer ser viver, ele, né? de querer fazer diferente, Sim. né? De, às vezes, não estar entendendo mesmo. Não é porque ele não quer falar, ele não está entendendo essa confusão toda que acontece dentro dele. Agora,
de todos os tempos que nós acompanhamos adolescentes, a gente sabe que as mudanças têm sido muito fortes. Por quê? Nós estamos numa sociedade bastante imediatista, midiática. Então, antes a gente não tinha tantos comparativos, porque a gente nem via tantos rios, tantas pessoas no Instagram, tantos modelos TikTok, de vida, exatamente, de personalidade. Às vezes tantas imagens que estão trabalhadas e a gente olha aquilo como se fosse uma verdade absoluta, né? A gente não tinha esse frenético de estar ligado o tempo todo e tem que estar sabendo de tudo. Então, a gente está vivendo uma época de uma aceleração mental muito grande. E aí a gente precisa compensar isso com o nosso trabalho corporal. Então, passeios ao ar livre, atividade física, gente, como atividade física cura. Não é para eu virar o marambado, saradão, não. É porque o corpo em movimento, né? A gente tem a serotonina, a endorfina, e isso tudo vai ajudando a organizar as ideias. Com certeza absoluta. Né? A gente não pode negligenciar. Os esportes coletivos. Sim, a gente não pode negligenciar de forma alguma essa parte. Tão importante em qualquer fase da vida, mas eu vou enfatizar principalmente na adolescência, né? Porque nós duas sabemos muito bem que o nível de ansiedade desses adolescentes está altíssimo e que uma das formas de se combater a ansiedade são praticando hobbies, exercícios, terapia, tendo qualidade de vida familiar e com os amigos. E aí, Cibele, a nossa conversa está maravilhosa. Se deixar, a gente vai falar mais de 24 horas aqui, mas a gente vai encerrar agradecendo muito a todos que posteriormente vão escutar esse podcast, que você compartilhe, né, com seus amigos, familiares, amigas, grupos, todos aqueles que puderem ouvir um pouquinho dessa nossa fala e, de alguma forma, acolher os sentimentos de algum adolescente que esteja aí por perto ou até mesmo dentro da sua própria casa. Nós duas temos uma página juntas, que é @do-nó-que-vira-laço. Nessa página, a gente sempre está lá colocando algum recadinho, alguma dica de emocional importante para vocês, uma dica de educação emocional familiar também, que o nosso projeto é para famílias. E precisando da gente, o nosso contato está lá na nossa página. É só você mandar uma mensagenzinha no direct e nós responderemos assim que possível. Essa sequência de podcasts vai estar sempre disponível aqui no jornal também. Qualquer um pode acessar pelo YouTube e eu e Cibele estaremos aqui mais vezes compartilhando temas sempre importantes para a educação emocional. Com certeza, é um espaço muito legal da gente poder bater um papo, trazer, né, esses conteúdos. Compartilhar E que a gente possa ter sempre muito claro que acolhendo o outro a gente se acolhe também, né? Quando a gente está em troca, quando a gente está em grupo, a gente está fazendo isso pelo outro e por nós. Porque esse é o objetivo da vida, tá se aperfeiçoando sempre, todos os dias, né? E assim a gente Exato. segue. E juntos nós sempre poderemos seguir mais fortes. Obrigada.